Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Como passa rápido uma semana, e com a alegria de tê-lo novamente aqui na minha frente, Miranda. Eu estou até emocionado, ficamos tantos programas sem a presença de Paulo Renato. Então, o programa Luz na Penumbra, também, né? Com estudos do Livro dos Médiuns, ele não é o mesmo sem a presença de Paulo Renato. Seja bem-vindo, Paulo Renato. Obrigado. Deus te abençoe. Graças ao homem difícil. Então, e Maria de Fátima Miranda. Sim, agradecendo a Jesus a oportunidade, né? Dando continuidade aqui ao nosso estudo. Lembrando que nós estamos aqui com o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 2, da primeira parte, que trata do maravilhoso e do sobrenatural. Hoje nós vamos dar início ao item 11. Então vamos lá. Semana passada falamos bastante sobre a questão da matéria, foi muito legal o nosso estudo. Quem não pôde assistir, corre aí lá no nosso site, né, radioriodejaneiro.digital, vai lá no programa Luz na Penumbra, na data de terça-feira, o programa vai estar lá disponível. Ou você vai na nossa playlist no YouTube, playlist do programa Luz na Penumbra, também procurando no dia do programa, que é a terça-feira. Tem que ser pela data, tá bom? Porque todos os dias da semana tem estudo das obras de Allan Kardec. E o dia do Livro dos Médiuns é a terça-feira. Então vamos lá, capítulo 2, item 11. Os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto negando qualquer efeito extramaterial, negam a existência da alma. Sondar-lhes, porém, o fundo das consciências, perscrutai bem o sentido de suas palavras e descobrireis quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com o que cobrem e de uma pretensa filosofia racional, lançando à conta de maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma. São, pois, consequentes consigo mesmos, não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, entre eles, uma opinião preconcebida que os torna impróprios para julgar lisamente do Espiritismo, visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo o que não seja material. Então, a gente pode dar uma paradinha rápida aí. Esses nossos companheiros, eles têm uma premissa, né? E essa premissa é de que não existe nada além da matéria. Se não existe nada além da matéria, logo, por consequência natural, não poderia existir Deus, não poderia existir alma, espírito. É assim que eles pensam, não é isso, Maria de Fátima Miranda? É, o que o Paulo Renato colocou no outro programa, né? Se eles não conseguem raciocinar daquele jeito, ficam refratários. Então é mais fácil negar do que abrir um pouquinho de espaço mental para buscar. Essa é a mazela do preconceito, não é? E o orgulho, como Erasto diz assim, é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque depois, quando fica constatado que a coisa realmente é real, o orgulho não admite aquilo. Nós vamos ver que na história da humanidade está pontuado de situações assim. Lembramos do Copérnico, Galileu, né? Que a Terra não era o centro do universo. E quanto sofrimento, mas é natural ainda pelo estágio que nos encontramos. Agora, no momento em que encontra-se a Terra com a tecnologia tão avançada, olha, quem daria ao homem inteligência capaz de ele sair pesquisando coisas em esferas distantes se não tivesse algo sublime que coordena todas essas esferas a nível de universo, que é Deus? É interessante aqui que ele fala sobre a questão da alma, né? Negando qualquer efeito extramaterial, negam a existência da alma.
porque o próprio Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos, levantou uma série de questões sobre esse tema, né? O Livro dos Espíritos é a obra fundamental da doutrina espírita, naturalmente ia falar sobre a alma, sobre as relações dela com os espíritos desencarnados, etc., os efeitos que daí poderiam provir, e Kardec define muito bem ali no Livro dos Espíritos o que é alma para os espíritas, né? Então é interessante que Kardec coloca também de que antes de se fazer alguém espírita, deveria se fazê-la espiritualista. Exatamente. Né? Quer dizer, é preciso que ela conceba, pelo menos na sua lógica, que ela conceba a possibilidade de uma existência fora das relações materiais em que ela está inserida. Ela precisa conceber, digamos, a abstração. A gente pode imaginar como foi difícil a humanidade construir a ideia de um Deus único, não só a ideia de Deus em si, mas a ideia do Deus único, porque os fenômenos eram tantos que pareciam tão díspares entre si, que dava a entender que as forças, que existiam forças inteligentes e morais que regiam o universo e não uma única força, né? Como dentro dessa visão do Deus único. Então, tudo que fala aos sentidos, tudo que se pode analisar, tocar, tudo que se pode de alguma forma quebrar para avaliar, a gente tem uma facilidade maior para aceitar. Mas as questões de abstração, as questões que exigem elucubrações mentais, que fogem aos sentidos ordinários, essas a pessoa tem que querer para buscar, né? Ela tem que, pelo menos, pré-conceber, tem que admitir que exista a possibilidade para mergulhar o raciocínio, mergulhar a mente nessa nova onda de conhecimentos em que ela deve penetrar. Não é por outra razão que aqueles grandes sábios da antiguidade se predispunham às meditações, né, aqueles grandes jejuns, para que eles pudessem compreender a vida além dos sentidos físicos. Na outra reunião nós falávamos na questão dos sistemas, e se eu não me engano até dei como referência... Está no Livro dos Médiuns, né? Dei como referência o Livro dos Espíritos, mas ele é do Livro dos Médiuns, não tem problema, né? O leitor, né, o estudioso vai saber que é onde encontrar. Mas a gente encontra aqui nessa questão aí dos sistemas, Kardec colocando, por exemplo, aquela questão, sistema da negação. Muitas vezes a pessoa assentou as bases do seu conhecimento na negação, está feliz dentro da situação em que ela se encontra e realmente ela não tem interesse em buscar nada além daquilo que ela já considera necessário para ela. Mas o ser humano, queira ou não queira, desencarna, vai para o mundo espiritual, lá renova as ideias, os ideais, volta com concepções novas. Então, assim nós vamos, em termos de coletivos, humanos, nós vamos avançando no aspecto do conhecimento, aprofundando uma coisa e outra, reformulando a nossa visão sobre as verdades antigas, né? E vamos nos adaptando à realidade da vida, que é, na verdade, a vida maior criada por Deus. Você pode falar, Renato. Então, como disseram os Espíritos sobre a questão das leis humanas, elas atendem a um aspecto primário, um aspecto mais imediato. Mas é preciso que o espírito avance para se integrar nas leis de Deus. Eu estou lendo aqui um diálogo, né, que foi travado entre Bezerra de Menezes, à época, e um materialista. Está no livro de Humberto de Campos. Eu estou aqui procurando a fonte, porque não colocaram qual dos livros, aí eu não lembro exatamente qual é. Mas é O Desafio do Materialista.
e diz o seguinte: durante uma sessão espírita, um participante diz: peço licença para uma breve intervenção, se possível. Bezerra, eu continuo ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim. Venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, de ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários, daqueles que largaram o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos chamados sensitivos que reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas. E juntamente com esta relação apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos, de sábios que não puderam verificar as fictícias ocorrências da mediunidade, de observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, de estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritos aceitem o repto. Resposta de Bezerra de Menezes ao companheiro: sim, meu irmão, se é que posso chamá-lo meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido desenvolvida, um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver, os desesperados da alma a quem tenha sido restituída a paz do coração, aqueles irmãos nossos que a morte levou os seus entes mais queridos e ins revelados na dor. Será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade, a paz. E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo? Acontece isso, meu irmão? E aqueles nossos mais queridos irmãos cuja morte arrebatou seus seres mais queridos e que, envoltos na dor, será que o materialismo acenou para eles com a esperança? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor, de desespero ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes que vieram do berço cego, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça o quinhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Ah, meu amigo, se conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação. E eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado da sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio existencial. O que fica é um vazio espiritual. Traga-me um irmão só, desventurado, que o materialismo tenha tirado do cipó dos sofrimentos neste planeta, de expiação, e nós espíritas aceitaremos o repto. Me perdoem ler na íntegra, mas é uma resposta sensacional aí de Bezerra de Menezes. Muito boa. É interessante aqui também na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 7, ele fala aqui, Kardec, em determinado trecho desse item, ele fala aqui
compreende o espiritismo filosófico, e nele vem outra coisa que não somente fenômenos mais ou menos curiosos. Diversos são os seus efeitos. Vem falando da filosofia espírita, daqueles que compreendem a filosofia espírita. Aí ele diz o seguinte, um dos efeitos: o primeiro e mais geral consiste em desenvolver o sentimento religioso até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Daí lhe advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer, longe disso, porquanto o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar sem queixa nem pesar uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem do estado que se lhe segue. O segundo efeito. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 partes da sua importância, o homem não se aflige tanto com as atribulações que o acompanham. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos seus desejos. E ele continua relatando os benefícios dessa filosofia espírita, no sentido que Eduardo colocou aí, no sentido da consolação, de preencher o vazio da alma, né? A visão materialista não faz isso, nem atende ao próprio materialista nos seus momentos de dor, de dúvida, de questionamentos, daqueles grandes e profundos questionamentos. Mas Kardec ainda coloca aqui no Livro dos Médiuns, capítulo 3 do Método, no item 19, ele fala: é crença geral que para convencer basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convencem. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar, diz Kardec. Então ele diz que muitas vezes a pessoa está sofrendo a prova da incredulidade, né? Então, com esses argumentos aqui que Kardec está levantando, né, no sentido do materialista que nega a existência da alma, que trata tudo como sobrenatural, né, como superstição. Então, esses argumentos aqui, na verdade, eles ficam sem um valor real, que ele tem valor para quem o sustenta, mas no campo da vida ele fica sem um valor real diante aí dos argumentos levantados por Dr. Bezerra de Menezes e lidos por Eduardo, e ainda pelo que próprio Allan Kardec levanta aqui no capítulo do Método. O materialismo ele não se baixa, como ele mesmo fala, né? Que o próprio materialista, no momento de fragilidade, ele sente angústia, ele sofre, e a ideia materialista não consola ele, não é? Lembra ainda daquele homem cego que os fariseus queriam dizer... O cego de nascença? Disseram, né, que aquele homem que o tinha curado era feiticeiro, né? Aí ele falou: se era feiticeiro eu não sei, mas que eu não enxergava, agora eu enxergo. Quer dizer, a questão dos fatos em si, não há argumentos, não há filosofia preconcebida que possa contraditar os fatos. Kardec levanta essas questões muito bem no próprio Livro dos Espíritos, no item 7. Então, essa questão de tomar a verdade circunstancial, a verdade particular, como uma verdade geral absoluta, muitas vezes pode pôr-nos num caminho que parece o melhor caminho, mas às vezes é o caminho que nos cria uma distância maior da realidade. E o retorno, muitas vezes, significa abrir mão de um orgulho absoluto, porque muitas vezes o nosso raciocínio indica que os nossos argumentos não estão muito ajustados, muito perfeitos.
mas por questões de orgulho a gente vai sustentando até onde dá para ir. Eu achei aqui, Paulo Renato, a fonte é do livro Estante da Vida, obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, que está aí essa história muito legal, né? Tem esse livro. O título é o espírito que psicografou aí que escreveu o livro foi o irmão X, na verdade Humberto de Campos. O título da história é Materialismo e Espiritismo. Isso. Então, o livro Estante da Vida. É lindo isso aqui. E o nosso companheiro lá, o que fez o desafio, né, ficou quieto. E no final, a última frase é: profundo silêncio caiu na Assembleia. Depois que o Dr. Bezerra falou, profundo silêncio caiu na Assembleia. E porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra de Menezes, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. O homem nem teve argumentos para falar mais nada. É a mesma coisa daquele argumento: animismo ou espiritismo. Na verdade, os dois fatos se dão ao mesmo tempo. Exatamente. Um é base para o outro, né? Na individualidade. Nós estamos aí chegando já, né, pertinho do final. Vamos ler mais um parágrafo aí. Dá tempo de ler mais um parágrafo desse item 11 do capítulo 2. A gente leu aí o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo diz o seguinte: quanto a nós, da CA, aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são consequência da existência da alma? Da CA sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas? Quem o supuser demonstrará bem minguado o conhecimento do espiritismo. Mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. O que de menos cuidam é da necessidade de conhecer aquilo de que falam. Então Kardec sempre questionava isso, né? O fato de que você querer criticar algo que você não conhece é meio complicado. Eu sempre guardo essa frase de Kardec e evito tecer críticas àquilo que eu não conheço. Primeiro eu preciso ler, estudar, ter um mínimo de conhecimento para poder proferir qualquer tipo de consideração. Kardec coloca aqui mais adiante no capítulo 2, no itens 14, parágrafo 6, né? Ele fala: julgar do espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. É interessante considerar isso também, como você falou. É preciso estudar minimamente aquilo que se vai comentar. Isso aí, Miranda. Nada a acrescentar, é exatamente isso. Então, quando a gente fala do que não conhece, não está falando nada. Exatamente. E vai acabar cometendo injustiças, né? Então, chegamos aí ao final de mais um programa, agradecendo aí aos nossos amigos, Paulo Renato, Maria de Fátima Miranda, ao Clever na técnica, e a você, prezado amigo ouvinte, internauta, que nos acompanharam em mais um estudo de O Livro dos Médiuns. Na semana que vem voltaremos, dando continuidade aí, marque no seu livro. Ficou faltando ler aí o último parágrafo do item 11 do capítulo 2. Até lá, muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 a 1868. Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos e que possamos hoje dar continuidade, né, ao estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. O nosso irmão
Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E, agradecendo sempre, aos irmãos que ficam por trás dos panos, como o Clever, que nos auxilia sempre. Astênio, era interessante a gente reler, o final a gente recordar o último programa, o último programa, para que os nossos telespectadores se lembrem. Sim, nós estamos estudando a Revista Espírita de janeiro de 1858. O tema geral que nós estamos estudando é reconhecimento da existência dos espíritos e suas manifestações. Então, Kardec faz menção, faz referência a um artigo que foi publicado na Revista Católica, chamada La Civiltà Católica. E nesse texto, então, nós paramos quando o autor do artigo lá da Revista Católica dizia que as teorias que existiam até aquele momento, para explicar os fenômenos espíritas, que eles chamavam do espiritismo americano, que era certamente lá os fenômenos das mesas girantes. Então ele dizia que aquelas teorias explicavam alguns fenômenos, inclusive poderia explicar os casos de fraude, etc. Mas que outros fenômenos não poderiam ser explicados por aquelas teorias, e ele menciona alguns exemplos, que não poderiam ser explicados por aquelas teorias. Ele diz assim: tais são, primeiro, os movimentos, os sobressaltos violentos de massas pesadas e solidamente equilibradas à simples pressão e ao leve toque das mãos. Então, claramente, ele está se referindo, dentre outras coisas, às mesas girantes. Segundo, os efeitos e os movimentos que se produzem sem nenhum contato, consequentemente sem qualquer impulso mecânico, seja imediato ou mediato, e, enfim, esses outros efeitos que são de natureza a manifestar em quem os produz uma inteligência e uma vontade distintas dos experimentadores. Então, a questão de batidas no teto, na parede, Perfeito. Enfim, e obedecendo a uma ordem. Quando alguém diz, olha, ao invés de bater nessa parede, bate naquela dali, e a batida vai para lá, então revela que não pode ser puramente mecânico. Com certeza. Bom, aí ele fala assim, para dar razão, ou para explicar, para dar a razão dessas três ordens de fatos diversos, temos ainda a teoria do magnetismo. Mas, por maiores que sejam as concessões que se lhe disponha a fazer, e mesmo admitindo de olhos fechados todas as hipóteses gratuitas sobre as quais ela, que é a teoria do magnetismo, funda todos os erros e absurdos de que está repleta, e as faculdades miraculosas por ela atribuídas à vontade humana, ao fluido nervoso ou a quaisquer outros agentes magnéticos, jamais poderá essa teoria, com o auxílio desses princípios, explicar completamente como uma mesa magnetizada por um médium manifesta em seus movimentos uma inteligência e uma vontade próprias, isto é, distintas das do médium, e que por vezes são contrárias e superiores à sua inteligência e vontade. Só lembrando que esse texto foi publicado em março de 1857, portanto, antes do surgimento da doutrina espírita. O autor desse texto, da La Civiltà Católica, não conhecia ainda as explicações trazidas por Kardec. O livro dos médiuns ainda não existia. Então, ele estava se baseando nas teorias que existiam, sim, inclusive a teoria do magnetismo. Que era muito... Kardec também foi uma pessoa que... Um grande estudioso do magnetismo. Isso. Quando ele conheceu os fenômenos espíritas, ele estudava magnetismo há 20 anos. Era um dos mestres de magnetismo na época, Bom, prosseguindo aqui com o texto do La Civiltà Católica, dizia o autor do artigo, como dar a razão, a explicação de semelhantes fenômenos. Queremos também nós recorrer a não sei que causas ocultas, a que forças ainda desconhecidas da natureza, ele está buscando as explicações para esses fenômenos. Há explicações novas de certas faculdades, de certas leis, que até o presente permanecem inertes e como que adormecidas no seio da criação, então está buscando explicações para esses fenômenos. Estaríamos desse modo confessando abertamente a nossa ignorância e levando o problema a aumentar o número de tantos enigmas dos quais o pobre espírito humano
não pôde, até o momento, nem poderá jamais decifrar, né? Então ele estava achando que jamais existiriam explicações para esses fenômenos, né? Aliás, não hesitamos em confessar nossa ignorância em relação a vários dos fenômenos em questão, dos quais a natureza é tão equívoca e tão obscura que a atitude mais prudente, parece-nos, é não tentar explicá-los, né? Então, vê que ele não era um estudioso dos fenômenos. Kardec, a gente se lembra do programa anterior, né? Kardec mencionou esse texto como sendo o texto de uma pessoa sábia, que apesar de não ter se aprofundado nos fenômenos, não negava os fenômenos simplesmente por negar, né? Exatamente. Ele era uma pessoa, como o próprio Kardec sempre falou, le bon sens. Ele tinha bom senso, né? E mostrava também os seus limites. Sim. Falava dos seus limites. Mas estava de boa fé, né? Pelo menos, né? Boa fé, palavra certa. Palavra certa. Não negava, não atribuía aos demônios, né? Exatamente. Toda, né? Ele queria explicação. Então, ele diz, parece-nos, o melhor seria não tentar explicá-los, já que não vislumbra a possibilidade de explicá-los. Em compensação, há outros para os quais não nos é difícil encontrar a solução. Então, há outros fenômenos ditos mediúnicos que ele dizia, não é difícil encontrar a solução. É verdade que é impossível buscá-la nas causas naturais. Então, estão observando o que ele está falando? Dentro da visão dele, católica, ele fala, é verdade que é impossível buscar as causas, ou as razões, nas causas naturais. Então, ele já está fazendo uma introdução para buscar nas causas sobrenaturais, né? Porque eles sempre adoraram o sobrenatural. Não é isso? Então, por que então hesitaríamos em recorrer às causas que pertencem à ordem sobrenatural? Né? Então ele fala assim, se a gente não consegue explicar pela ordem natural, não nos resta outra alternativa que não seja pela ordem sobrenatural. Talvez fôssemos desviados pelas objeções que nos opõem os céticos e os que, negando essa ordem sobrenatural, na existência de uma ordem sobrenatural, nos digam que não se pode definir até onde se estendem as forças da natureza, que o campo que ainda resta descobrir pelas ciências físicas não tem limites e que ninguém conhece suficientemente bem quais são os limites da ordem natural para poder indicar com precisão o ponto onde termina a ordem natural e começa a outra, a sobrenatural. Não, a gente vê de qualquer forma que ele é bastante inteligente, em que ele também encontrava opositores. E ele está dizendo, obviamente, que quando eu estou dizendo que vamos partir para a explicação de ordem sobrenatural, eu encontrarei opositores dizendo por que sobrenatural, se a ciência ainda não esgotou o estudo da ordem natural, né? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Bom, então a resposta a tal objeção parece-nos fácil, admitindo que não se possa determinar de modo preciso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ele fala assim, a resposta a tal objeção parece-nos fácil, admitindo que não se possa determinar de modo preciso o ponto de divisão dessas duas ordens opostas, a natural e a sobrenatural. Não se segue daí que seja impossível definir com certeza se um dado efeito pertence a esta ou aquela. Então, obviamente, que ele estava convencido de que existiam duas ordens de coisas, das coisas naturais, que estavam dentro da natureza, e das coisas sobrenaturais. Ele, partindo desse pressuposto, então ele fala assim, aquilo que eu não encontro explicação dentro da ordem natural, eu devo encontrar dentro da ordem sobrenatural. Obviamente que, para nós espíritas, que como Kardec, não admitimos nada no sobrenatural, tudo natural, então não existe esse ponto, né, de contato entre o natural e o sobrenatural, simplesmente porque o sobrenatural não existe. Com certeza. Bom, então quem pode no arco-íris, continua o autor aqui, quem pode no arco-íris distinguir o ponto preciso onde acaba uma cor e começa a seguinte? Quem pode fixar o instante exato em que termina o dia e começa a noite? E, entretanto, não há um só homem, por mais limitado que seja, que não distinga se tal zona do arco-íris é vermelha ou amarela, se a tal hora é dia ou noite. Quem não percebe que para conhecer a natureza de um fato, de modo algum é necessário passar pelo limite onde começa ou termina a categoria a qual ele pertence, e que basta constatar se tem os caracteres peculiares a essa categoria. Então, mais uma vez, a gente verifica que ele está explicando ou justificando que
tudo aquilo, mesmo ele não podendo dizer onde termina o que é natural e começa o sobrenatural, ele pode dizer que esse fato não parece ter as características do natural. Sim. E se não tem as características do natural, só pode ter as características do sobrenatural. Tá certo? Algum comentário? Ele mostrando a sua própria limitação. O que não é explicado na área material, você joga para o sobrenatural. Sim. Coisas que a população leiga sempre fez com determinados fenômenos, desde a época antes de Jesus, mas quando Jesus esteve na Terra, na fase que ele dizia que era milagre. Né? E que hoje a própria Igreja Católica utiliza isso, né? Milagre da santa tal, do santo tal, fizeram milagres. Por quê? Eles não têm a explicação. Não dá para explicar pela ciência, né? Aí joga no sobrenatural. Pelas regras da natureza, então vai para o sobrenatural. É natural. E fica... Só que não há uma pesquisa, né? Sim. Foi milagre. E aí? Mas como é que é aquilo ali? Porque poderia dizer assim, esse fato não se enquadra ou não se explica na categoria de fenômenos naturais já conhecidos. Né? Mas pode estar se apresentando um fenômeno natural não conhecido. Ainda não conhecido, né? E não sobrenatural. Sim, exatamente. Sim. E aí é que está a grande sacada da doutrina espírita, que é a pesquisa. Sim. Né? A gente não deixa que aquele fenômeno seja classificado como sobrenatural, como você muito bem disse, porque é tudo natural. Sim. A falta de conhecimento não significa que aquilo não é natural. Provavelmente aquele fenômeno ele é regulado por leis naturais que ainda não foram... Que desconhecemos. Ainda desconhecemos. Mas não passa a ser sobrenatural só porque é regulado por uma lei ainda não conhecida. Tranquilos? Bom, então prosseguindo lá com o texto que Kardec ficou admirado com o texto da revista La Civiltà Católica, né? Então o autor do texto, do artigo, diz o seguinte: apliquemos essa observação tão simples. Qual observação tão simples? Essa dos limites do que é natural e do que seja sobrenatural. Isso. Então apliquemos essa observação tão simples à presente questão. Não podemos dizer até onde vão as forças da natureza. Entretanto, dando-se um fato, podemos dizer, muitas vezes, com certeza, segundo seus caracteres, que ele pertence à ordem sobrenatural. E para não sair do nosso problema, entre os fenômenos das mesas falantes, há vários que, em nossa opinião, manifestam esses caracteres, né, esses caracteres do sobrenatural. Mas notemos a sensatez dele, falei em nossa opinião, então respeitando outras opiniões. Com certeza. Então, em nossa opinião, manifestam esses caracteres de maneira mais evidente. Tais são aqueles nos quais o agente que move as mesas, então ele sabia que as mesas não eram movidas por si próprias, né, por forças mecânicas, né? Então o agente que move as mesas age como causa inteligente e livre, ao mesmo tempo em que revela uma inteligência e uma vontade próprias, isto é, superiores ou contrárias à inteligência e à vontade dos médiuns, dos experimentadores, dos assistentes, numa palavra, distintas destas, qualquer que seja o modo que ateste essa distinção. Então, ele admitia que existia uma inteligência diferente da do médium, diferente da dos assistentes, né, etc. Só que ele fala assim, bom, já que se essa inteligência fosse a do médium, se fosse dos assistentes, então seria explicada pela natureza, pelos fenômenos naturais. Mas uma vez que não são deles, então automaticamente passa para o sobrenatural. Né? É isso mesmo. Lógico, né? Dentro da concepção dele está lógico. Sim, vai dizer, vamos tentar acrescentar mais uma lei da natureza, né? Identificar mais uma lei da natureza. Bom, seja como for, em casos tais, somos forçados a admitir que esse agente é um espírito. Kardec tinha razão em gostar do texto, né? Sim. Porque um autor católico está admitindo que é um espírito, antes de ter visto qualquer obra de Kardec. Nem foi publicado o primeiro livro. Isso, nem tinha sido publicado nada, mas então os fenômenos já existiam, e ele estava analisando os fenômenos, e já admitia que seria um espírito. Então, seja como for, em casos tais como seja como for, em casos tais, somos forçados a admitir que esse agente é um espírito.
e não um espírito humano. Olha a expressão dele. Quando ele fala espírito humano, ele está se referindo ao homem. Né? Como nós diríamos, um espírito encarnado. Né? Um desencarnado e um encarnado. Então ele fala um espírito e não um espírito humano. Estando desde então fora dessa ordem, dessas causas que costumamos chamar naturais, daquelas que não ultrapassam as forças do homem. Então ele fala assim, somos obrigados a admitir nessas hipóteses, nessas situações, que exista um espírito sendo o agente dos fenômenos, e se é um espírito que é o agente dos fenômenos, e não um espírito humano, ou seja, não um encarnado, isso faz parte dos fenômenos sobrenaturais, na visão dele. Sim. Tranquilo? Perfeito. Prossigo? Com certeza. Então vamos lá, que é muita coisa para a gente ver. Isso, né? Nós estamos só no início do livro. Isso, nós estamos no primeiro mês ainda, né? É isso mesmo. Então vamos lá. Tais são precisamente os fenômenos que, como dissemos acima, resistiram a toda a teoria baseada sobre princípios puramente naturais, enquanto na nossa, né, na opinião dele, né, eles encontram mais fácil e clara explicação, pois todos sabem que o poder dos espíritos sobre a matéria ultrapassa de muito o poder do homem, e porque não há efeito maravilhoso entre os citados da necromancia moderna que não possa ser atribuído à sua ação. Então, o espiritualismo americano, que ele disse no início, agora ele chama também de necromancia moderna, né, como se fizesse parte da magia, né? Ele fala que a teoria dele de que se explica por ser sobrenatural, fenômenos sobrenaturais, ele diz que é mais razoável do que as outras que querem explicar como fenômenos naturais. Tranquilos? Perfeito. Vamos lá, ele diz assim: sabemos perfeitamente, ainda está na Revista Católica, tá? Sabemos perfeitamente que, nos vendo colocar em cena os espíritos, mais de um leitor sorrirá de piedade. Então, ele encontrava os agressores dele também, né? Com certeza. Assim, eles iam ficar com pena dele porque ele, como católico, estava admitindo os espíritos como sendo os agentes daqueles fenômenos. E isso, muitos deviam chamá-lo de louco, né? Muito provavelmente, né? Piedade porque ficou doidinho, então por piedade, né? Então, assim, sabemos perfeitamente que, nos vendo colocar em cena os espíritos, mais de um leitor sorrirá de piedade. Sem falar dos que, verdadeiros materialistas, não acreditam na existência dos espíritos e rejeitam, como fábula, tudo quanto não seja matéria ponderável e palpável, como também aqueles que, admitindo que existem espíritos, negam-lhes qualquer influência ou intervenção no que diz respeito ao nosso mundo. Em nossos dias, muitas criaturas que, concedendo aos espíritos o que nenhum bom católico lhes poderia recusar, isto é, a existência e a faculdade de intervir nos fatos da vida humana, olha o que esse católico está dizendo, que nenhum bom católico poderia recusar essa possibilidade dos espíritos intervirem na vida e nos fatos da vida humana, né? Então, você, de maneira oculta ou patente, ordinária ou extraordinária, parecem, todavia, desmentir sua fé na prática e considerar como uma vergonha, como um excesso de credulidade, como uma superstição de mulher velha, admitir a ação dos mesmos espíritos em certos casos especiais, contentando-se, em geral, em não negá-la. Então, assim, há uns que simplesmente não negam, mas também não levam o fato em consideração, não levam a possibilidade dos espíritos se comunicarem em consideração. Já fazem um favor em não negar. Né? Em verdade, há um século zombou-se tanto da simplicidade da Idade Média. É interessante que ele é católico, mas ele parece Kardec, né? Em cima do raciocínio dele. Com certeza. Não é isso? Então, assim, em verdade, há um século zombou-se tanto da simplicidade da Idade Média, acusando-a de ver espíritos, sortilégios e feiticeiros por toda parte, e tanto se invectivou a esse respeito, que não é de admirar que tantas cabeças fracas, querendo parecer fortes, experimentem agora repugnância e uma espécie de vergonha em crer na intervenção dos espíritos. Então, recordando mais uma vez que estamos dentro de um texto católico. Né? Mas esse excesso de incredulidade não é menos despropositado do que em outras épocas foi o excesso contrário, que seria esse excesso de incredulidade, diz ele,
esse excesso de incredulidade não é menos despropositado do que em outras épocas foi o excesso contrário, o excesso de credulidade, né? Exatamente. Se em semelhante matéria, crer em demasia leva a vãs superstições, por outro lado, nada querer admitir conduz diretamente à impiedade do naturalismo, né? Ele totalmente contrário a querer explicar tudo pela ordem natural, né? Com certeza. Seria impiedade. O homem sábio, e eu acho que a gente vai parar por aqui hoje, né, nesse finalzinho do texto aqui, que ele fala assim: o homem sábio, o cristão prudente, deve, pois, do mesmo modo, evitar esses dois extremos, não, o extremo da credulidade e o extremo da incredulidade. Então diz que o cristão prudente, sábio, deve evitar esses dois extremos e manter-se firme na linha intermediária. Aí estão a verdade e a virtude. Agora, nessa questão das mesas falantes, para que lado nos fará inclinar uma fé prudente? Né? Então ele ainda vai começar a examinar, sob a ótica dele, em que tentava explicar pelo sobrenatural, ele vai começar agora a tentar explicar a questão das mesas girantes ou das mesas falantes, mas partindo do pressuposto de que esses fenômenos estavam dentro da ordem sobrenatural e não da ordem natural. O que eu gostei dessa colocação final aí desse parágrafo foi exatamente o que infelizmente até hoje acontece, né? São os extremistas, né? Então tudo que é extremo, de um lado positivo ou de um lado negativo, gera depois decepções. Então aquele que é prudente é aquele que se utiliza do meio termo. Sim, admitindo que o universo é muito rico, não dá para você dizer que num determinado fato, um determinado fenômeno só pode ter uma determinada explicação, né? Isso muitos espíritas praticam, lamentavelmente, esse extremismo também. Exatamente, e se esquecendo, ó, quantas coisas que antes não eram explicáveis pela ciência, hoje a gente não vê o ar. A gente não vê a molécula de oxigênio, não vê a molécula do gás carbônico, né? Sim, mas elas estão aí. Os fluidos, de maneira geral. E aí a ciência chegou a um nível que descobriu, olha, existe uma molécula, né? O H2O, que é a água. Então, são elementos que juntos formam a água, mostrando que tudo tem ligação. Mas, hoje, quem é extremista, ele está fadado a muitas decepções. Sim. Meus irmãos, estamos agora encerrando mais esse capítulo, ou mais esse tema prossegue na próxima programa. E esse tema vai prosseguir, como a Astênio acabou de falar, porque nós não o fechamos ainda. Isso. E agradecendo a vocês, que vocês tenham uma paz, uma tranquilidade. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira e o nosso irmão Clever. Uma boa noite a vocês. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.